Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Tiago aqui na área. Na aula passada a gente aprendeu um pouco da geometria plana, que se resumia em quadrados e circunferência, e isso sem uso de régua e compasso. Hoje o desafio é um pouquinho maior. Nós vamos aprender um pouco da geometria espacial, e dentre essas figuras que vamos aprender é a circunferência, o cubo, a pirâmide, o cilindro e o cone. Se você quer aprender a desenhar cenários e objetos realistas, vem comigo que essa aula é o seu alicerce. Esse foi o nosso estudo da aula passada. Como é que a gente vai transformar essa circunferência em uma esfera, que é uma figura tridimensional? Vou dar só uma realçada no contorno, porque é o que nos interessa. Em seguida, a gente vai apagar aqui o rascunho, né, das linhas guias. Eu fiz mais grosso para que ficasse visível na câmera. Pronto. Vou deixar essas aqui para servir como guia. Olha só, acompanha comigo. Esse seria o centro da circunferência, vista por fora. Essa, que será a linha pontilhada que eu estou fazendo, é o centro da circunferência vista por fora, do outro lado também. Essa passa aqui pela frente, a outra por trás, ambas por fora da circunferência. E essa daqui é a linha central, que também passa por fora, na parte da frente, e essa outra também é que passa por fora, pela parte de trás. Já consegue imaginar que essa figura ela deixa de ser plana para se tornar uma figura espacial. Concorda comigo? É esse o intuito do estudo de hoje. Transformar uma figura plana em uma figura espacial. Isso que vai tornar o teu desenho mais realista. E aqui a gente bastava fazer uma sombra. Imagina, precisamos de uma luz aqui, uma fonte de luz. Imagina uma lanterna aqui. Ela vai jogar uma luz nessa região aqui e nessa região oposta uma sombra. E aqui no piso uma outra sombra. Só para você imaginar que a gente pode fazer bem rapidinho, mas vamos ter uma aula só de luz e sombra, uma aula mais adiante. Vamos dedicar a aula exclusiva para o estudo de luz e sombra, mais à frente. Mas aqui eu só quero que você tenha uma noção que de uma simples imagem a gente pode fazer uma figura com volume. Tem a região da sombra, o meio tom. E essa região aqui é o brilho. Uma simples demonstraçãozinha de uma figura plana se transformando em uma figura tridimensional. Lembre-se que a gente vai estudar mais dedicado, uma aula só a isso. Vamos para o próximo exercício. Agora, vamos ao estudo do cubo. Você vai fazer um simples quadrado pelo mesmo método que eu ensinei a vocês, de marcação com o uso das linhas guias. Essa face, ela pode ser entendida como a face frontal. Todos os pontos, elas direcionam a uma única direção, que será o chamado ponto de fuga. Eles se unem lá na frente. Essas linhas, elas não são paralelas, jamais. Agora entenda, essas linhas serão paralelas.
E essas aqui também, todas na horizontais, também serão paralelas. Dessa forma, a gente constrói um cubo de uma forma que está já em perspectiva. Mas lembre-se que também teremos uma aula mais adiante explicando o estudo da perspectiva. E aí eu vou mostrar bem direitinho como funciona o ponto de fuga e tudo mais. Mas o intuito da aula de hoje é traçar as figuras de forma espacial, tá bom? O próximo passo é para a gente desenhar uma pirâmide. A pirâmide a gente vai ter que fazer uma base em perspectiva. Para isso, a gente vai ter que traçar aqui uma linha na horizontal, outra linha paralela à horizontal, e aqui a gente vai fazer aquela ideia do cubo. Vou desenhar paralelogramo, tá? Desenho um paralelogramo. E aí você vai traçar as suas diagonais. Não se preocupe em fazer tudo perfeitinho, não. Esse momento é de treino, então podemos errar à vontade. Essa linha aqui, ela é perpendicular à base. Aqui, este ponto, ele será o pico da pirâmide. E aí é só unirmos os pontos agora, ó. Usando aquele estudo que tivemos na aula 1, unindo todos os versos, ó, desse ponto a essa extremidade. Pronto, temos o estudo da pirâmide, uma vista aí tridimensional da nossa pirâmide. Se você não quiser as faces que ficam para trás, apaga, deixa ela bem suavezinha. O importante aqui é você entender como funciona a perspectiva à vista. Se quiser pontilhar, fica bonito também. Já pode ser aplicado nas aulas de geometria na escola. Agora a gente vai estudar um cilindro. A ideia do cilindro basicamente é fazer duas linhas paralelas, que será o seu corpo. E aqui na base a gente vai precisar fazer uma elipse. Note que aqui eu não estou fazendo bem no centro aqui, ó. Ela tem uma distância, essa parte de cima aqui é menor do que a de baixo, porque eu vou deixar com a impressão de tridimensional. Mas o meio permanece também. A mesma coisa aqui em cima também, ó. Eu vou fazer aqui como se fosse a base, a parte menor e a maior embaixo. Creio que aqui esteja bom, que é o centro também. E aqui a gente vai fazer essa elipse, esse oval, como é conhecido. Pronto, está feito o cilindro. Como não é visto o volume, assim como da circunferência, portanto eu vou apagar a base do nosso estudo e fazer um pequeno volume. Lembre-se que a nossa aula vai ter uma aula dedicada exclusivamente para isso, de luz e sombra e a ideia da perspectiva, tá? Então imagina só, poderia fazer uma luz, uma lanterninha, igual no exemplo anterior, mudei a direção, tá? Então note que quanto mais a luz incide aqui em cima, mais claro fica. Então essa região aqui é a região mais clara da figura. Digamos que essa parte seja mais escura da face superior e ela vai clareando até chegar aqui fazendo uma transição de degradê. E isso mais à frente a gente vai estudar. Aqui nós temos uma sombra. Caso você já queira brincar um pouquinho com luz e sombra, boa oportunidade para você fazer esse exercício. Note que a figura eu estou fazendo por etapas o sombreamento. E quanto mais embaixo,
mais escuro fica, mas não se preocupa com isso agora não. O intuito é dar um pouco de volume ao cilindro. Deixa sua mão leve, ó. Veja a posição que eu pego no lápis. A parte de cima do lápis. E vou diminuindo a tonalidade. Dá um pezinho a mais aqui nessa sombra lateral. Bom, aí está o nosso cilindro, um pouquinho aí de luz e sombra. Agora vamos ao estudo do cone. O cone ele é muito parecido com o cilindro sem a parte de cima. A gente vai precisar só da base, daquela elipse que a gente fez na base, e a ideia da pirâmide, que é só o centro. E a gente vai traçar as suas extremidades. Vamos lá, vamos fazer o estudo. Acompanha comigo. Eu vou fazer uma espécie de uma base em perspectiva e ela vai seguir a mesma ideia, como eu falei, do cilindro. Aqui vai ter uma elipse, mas para isso a gente vai precisar fazer uma espécie de trapézio. Estou deixando ela em perspectiva. Bom, aqui é o centro do trapézio. Aqui é mais alto um pouquinho, aqui ela fica sempre... Porque a perspectiva, a gente vai estudar isso e vai perceber que ela, seu centro de gravidade ela é um pouquinho mais acima, vista em perspectiva. Então vamos lá, vamos fazer aqui a elipse. Lembre-se que isso é só um rascunho. E nunca vai aproveitar 100% do que você faz, não. Então pode errar à vontade. Usa a mão bem leve. E depois, se quiser usar outra graduação para fazer uma espécie de contorno, fica à vontade. Ou quiser aumentar a pressão do lápis, fica bom também. Pronto. Aqui já temos agora a ideia do cone. Vamos só apagar o que não vamos precisar mais, que no caso ele não tem arestas, não fica visível para nós essa região interna, portanto vai precisar mais uma vez fazermos o joguinho de luz e sombra aqui só para incrementar mais uma tridimensionalidade no desenho. Pode ver que eu prefiro mais o lápis grafite comum para fazer luz e sombra. Vou colocar uma luz vista daqui. Então, essa região do centro para cá vai ser a sombra. Como eu falei, vamos estudar luz e sombra numa aula dedicada a isso. Mas já vá aproveitando um pouco do ensino e já vá praticando. É bom que você já vai tendo um pouco um spoiler, né, das aulas futuras. Noto que eu uso o lápis pegando do meio para trás, porque eu tenho um controle maior, né, usando só os ombros, como foi ensinado na aula 1. Quanto mais atrás você pegar do lápis, mais suave vai ficar o desenho. A mão vai ficar mais livre, você fica menos tenso na hora de fazer as achuras. Pronto, essa região aqui será a região mais clarinha, será a região de luz.
Esse lápis que eu estou usando é um 4B da marca Staedtler. Mas eu gosto muito também dos lápis da Faber-Castell. Você encontra na maioria das papelarias da sua cidade aí. No Brasil inteiro tem. Mas não se preocupe, se você não tem nenhum lápis profissional para desenhar, desenha com o que tem. Pronto. Aqui está o nosso cone. Uma sombra mais pesada aqui na base aqui. Mais à frente vai ter uma aula também explicando só sobre os materiais. Explicar quais os lápis que eu uso. Pronto, aí está o nosso cone. Bom, por hoje é só, pessoal. Agora você aprendeu a construir essas formas. Basta você olhar ao seu redor que você vai ver que tudo é forma geométrica espacial. É um cilindro, é um paralelepípedo, é um cone, é uma esfera. E aí, você gostou dessa introdução à perspectiva? Isso é a base de tudo e não para por aí. Na próxima aula, vamos levar isso para o mundo real e desenhar objetos de observação. Olha, e não esquece de postar o seu treino e me marcar. Aqui está o meu Instagram. Agora deixa o seu comentário aí me contando qual foi a figura que você sentiu mais dificuldade. E não deixa de curtir e compartilhar para o seu amigo que também está querendo aprender a desenhar ou sente dificuldade de desenhar na escola ou na faculdade. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.